Ex-egoísta fingiu ter doença autoimune para se aproveitar da minha bondade. Prepare-se. Eu, uma mulher de 33 anos, comecei a namorar o Harvey, de 35 anos, em agosto do ano passado. Nos conhecemos em um aplicativo de namoro. O que chamou minha atenção no início foi o quão articulado ele era. Ele era tão inteligente. Havia algo na forma como ele falava e me ouvia. Ele realmente prestava atenção no que eu dizia. Parecia genuinamente interessado no que saía da minha boca, e me fazia perguntas. Perguntava sobre minha vida, meus gostos, desgostos, paixões e onde eu me via daqui a 5 anos. Ele fazia perguntas difíceis, e mergulhávamos em assuntos profundos muito rápido. E quando digo isso, quero dizer que não havia enrolação. Fomos diretos e sinceros desde o início. Ele disse que não estava interessado em apenas namorar alguém por namorar e desperdiçar o tempo de ninguém. Disse que estava procurando por sua eternidade. Eu vi tudo isso como sinais positivos. Tive alguns relacionamentos ruins no passado e definitivamente tinha um tipo. Eu gostava de caras que me tratavam mal, me prendiam e me manipulavam, e depois me tratavam mal. Um pouco de contexto sobre como entrei neste relacionamento com o Harvey e alguns traumas passados. Em cerca de 10 anos atrás, eu estava noiva de alguém que era originalmente de outro país. Ele queria se casar para poder ficar essencialmente no país. Nos conhecemos enquanto eu estava fazendo trabalho voluntário na América do Sul, e eu realmente me apaixonei. Na época em que nos conhecemos, ele tinha uma namorada, mas disse que tinham terminado, o que nunca fizeram. Ele voltou para casa comigo. Acabei engravidando, mas tive um aborto espontâneo. Ele morava comigo, pegava meu dinheiro e enviava de volta para a namorada com quem ele afirmava ter terminado. Acontece que, ele já tinha 3 filhos com ela. Quando descobri, ele me devia $30 mil. Não só isso, mas ele me abusou emocional e fisicamente, o que levou ao aborto espontâneo. Eu realmente acredito que tudo acontece por um motivo e foi uma bênção que isso nunca deu certo. Depois, havia um menino com quem eu cresci na minha cidade natal. Ele me tratava como um lixo absoluto e acabou indo para a prisão. Essas são todas histórias para outra hora, então tudo o que tenho a dizer é que já fui ferida. Harvey, sendo tão gentil e honesto desde o início, para mim era um sinal claro de siga em frente. Eu nunca tinha conhecido alguém como ele antes. Ele era realmente bom em se comunicar. Se eu tivesse dúvidas sobre qualquer coisa, ele diria, não, vamos conversar e não vamos para a cama com raiva. Ele ligava ou mandava mensagens todos os dias. Ele me forçou a trabalhar em minha própria escuridão. Ele me forçou a conversar em vez de me fechar e me esconder. Eu estava feliz. Eu sentia que as coisas estavam realmente boas e ele estava realmente me ajudando a melhorar na vida e ser a melhor versão de mim mesma. Em outubro, percebi que ele ainda tinha um aplicativo de namoro no telefone porque vi notificações aparecerem enquanto assistíamos a um filme e o telefone estava na mesa de centro. Isso ocorreu depois que concordamos em ser exclusivos. Ele tentou disfarçar que nunca tinha realmente excluído o aplicativo e pediu desculpas e o deletou na minha frente, então acreditei nele. Uma semana depois, tivemos uma grande discussão sobre como isso não vai funcionar se eu não confiar nele. Ele me manipulou. Ele fez com que eu acreditasse que tudo estava bem e que minhas próprias inseguranças estavam apenas projetadas nele e que isso não era justo. Basicamente, foi uma discussão sobre mim, mas ainda assim acreditei nele na época. Foi libertador e o que ele estava dizendo fazia sentido para mim. Então, em dezembro, estávamos planejando ir para Las Vegas na véspera de Ano Novo. Algumas semanas antes, ele desistiu de mim e me disse que não estava se sentindo bem. Entramos em uma briga enorme e então ele me contou que tinha uma doença autoimune que fazia sua pele apresentar uma grande erupção vermelha e ficar toda inflamada. Ele também disse que quando isso acontecia, seu corpo estava tão dolorido que mal conseguia andar e mal conseguia comer ou dormir. Ele nem mesmo me deixou ir vê-lo durante esse tempo. Ele apenas tirou fotos para provar que estava dizendo a verdade. Ele disse que não tinha energia para ver ninguém neste momento. Ele também disse que estaria trabalhando em casa de qualquer maneira, então deixei passar a questão de Las Vegas. Felizmente, conseguimos cancelar os voos, mas em vez de um reembolso, acabamos recebendo um crédito. Isso será relevante mais tarde. Então, deixei isso passar. E então, houve várias vezes entre janeiro e março em que tínhamos planejado um encontro e ele desistia de mim na noite anterior ou no dia do encontro. Ele dizia que não estava se sentindo bem e culpava seu distúrbio autoimune. Ele disse que tinha planejado um belo encontro de Dia dos Namorados para mim.
Há esses jardins botânicos que você pode visitar e eles oferecem um jantar à luz da lua. Mas no dia em que eu deveria ser buscado às 18 horas, às 16h30 ele disse que não viria porque não estava se sentindo bem e precisava descansar. Ele disse que compensaria mais tarde naquela semana. Ele não queria me ver de jeito nenhum. Bem, mais tarde naquela semana, no dia em que ele remarcou, ele deveria me buscar às 18 horas e por volta das 15 horas ele mandou mensagem dizendo que algo surgiu no trabalho e que não poderia me ver. Então, tivemos uma briga sobre como ele não estava priorizando nosso relacionamento. Então, ele admitiu que estava com vergonha de admitir que não podia pagar pelo encontro e não queria que eu pagasse por nada porque ele estava muito doente e havia perdido muito trabalho. Ele disse que algo realmente surgiu no trabalho com um de seus clientes e que não podia perder essa oportunidade ou então perderia o emprego. Ele disse que se não fizesse o trabalho naquela noite, teria graves repercussões. Eu disse que poderia ir até lá e assistir a um filme ou algo assim enquanto ele trabalhava, mas ele disse que não funcionava assim. Ele disse também que estava com vergonha demais para me ver e novamente disse que compensaria depois. Ele disse que, assim que esse contrato terminasse, me levaria para jantar. Eu disse que nem precisávamos sair, poderíamos comer em casa e ter um encontro lá dentro. Ele disse que eu merecia o melhor e que não podia fazer isso por mim agora. Então, eu disse, estamos terminando então? E ele disse, de jeito nenhum, Deus me livre. Só preciso terminar esse trabalho e depois estarei de volta nas boas graças com meus clientes e meu chefe. Eu disse, ok. Então, no início de abril, foi meu aniversário e ele havia planejado sair comigo. Bem, adivinhe, meu aniversário chegou e na verdade não ouvi falar dele o dia todo até cerca de 16 horas. Ele me liga e me deseja feliz aniversário e está agindo todo simpático e de repente solta essa bomba de que a pele dele inflamou, então ele não quer sair. Ele pede desculpas e diz que podemos comer na casa dele. Eu estava tão ansiosa para vê-lo naquele dia que simplesmente concordei e fui até lá. Bem, ele reclamou que todo o corpo dele estava tão inflamado que ele nem seria capaz de comer, e sim, ele estava vermelho, a pele dele não estava ótima, mas eu não queria comer sozinha. E isso me fez sentir péssima. Então, eu meio que esperava que ele fosse carinhoso e íntimo comigo e talvez até conseguir algo, se é que você me entende. Mas não, nada. Ele sentou em uma ponta do sofá e eu na outra, e assistimos a um filme idiota. Fiquei irritado e disse, por que estou até aqui? E ele disse, é seu aniversário, eu queria te ver no seu aniversário. Desculpe, não posso torná-lo especial, blá, blá, blá. E então eu disse, você nem me tocou. Nem sequer recebi um abraço. E eu estava meio que esperando ser íntima com você esta noite, já que é meu aniversário. Então ele diz que dói se mover, que ele me beijaria se pudesse, mas doeria demais, e eu disse, em sério? Doeria seus lábios só ficarem ali. E então ele ficou bravo comigo por não entender e disse que não quer ser íntimo comigo por causa da condição da pele, que até afeta lá embaixo. E eu disse, sei. Então, me levantei para sair, e ele me impede e me traz essa sacola de presente e diz, espera, só abra isso. Então eu abri, toda irritada, e eram ingressos para o Havaí para o final de abril. E então acabamos nos beijando e nos reconciliando, mas por apenas uns 5 minutos, porque ele disse que é tudo o que ele consegue suportar. Então eu disse, Harvey, você tem que levar a sério sobre ir para o Havaí, porque se você me deixar na mão, eu vou mesmo sem você e acabou, no momento em que você me mandar mensagem ou ligar para desistir, será a última vez que ouvirá de mim. E ele diz, sim, isso não vai acontecer. Isso é o que eu estava esperando te dar de volta, você merece o mundo. Desculpe, eu não posso ser o que você quer e precisa, blá, blá. Então eu disse, não, estou falando sério. Se você desistir, eu vou e acabou. E ele diz, ok, combinado. Então, literalmente, 5 dias antes de irmos para o aeroporto e partir para o Havaí, ele me manda mensagem e diz, sinto muito, por favor, não me odeie, blá, blá, não me deixe, estou me sentindo mal, não consigo ir assim, minha pele está em chamas, sinto muito mandar mensagem assim, mas só de mover a boca dói falar. Ele diz, perdi meu emprego, provavelmente terei que ir morar com meu pai, me sinto péssimo, sinto muito. Bem, eu mandei mensagem de volta e disse, eu vou mesmo assim, e esta é a última vez que ouvirá de mim, acabou e estou falando sério. Eu disse, não tente me contatar, não me mande mensagem, não me ligue. E passei 15 horas na espera com a companhia aérea. Nós reservamos para transferir o bilhete para minha melhor amiga Siena, então acabei bloqueando ele porque ele não parava de me contatar.
Fui para o Havaí com minha melhor amiga e passei os primeiros dias e o voo inteiro chorando. Então, recebo uma mensagem de um número que não reconheço, e acaba sendo do Harvey. Ele diz: eu sei que você me pediu para não entrar em contato, mas eu estou muito arrependido e você significa um mundo para mim, e me dá uma enorme história triste. Ele diz: quando você voltar, as coisas vão ser diferentes. Bem, eu acreditei. Me senti solitária, estava em um paraíso e senti falta dele. Acabei até comprando uma pequena lembrança para ele. Eu sei, sou fraca. De qualquer forma, eu volto para casa e ele aparece, com o rosto e a pele totalmente normais, como se ele tivesse inventado todo o surto. De qualquer forma, optei por não dizer nada. Eu lhe dei uma lembrança, tivemos uma longa conversa sobre como ele não vai deixar esse distúrbio atrapalhar a gente, e então ele tenta insinuar que não quer ir morar com o pai dele, e não sabe onde vai ficar, e sugere que uma poltrona ficaria bem na minha sala de estar e como meu lugar é tão aconchegante e convidativo, mas eu não cedo. Eu só digo, eu gosto das minhas coisas onde estão, e ele tenta acariciar minha perna e começar alguma coisa, e eu afasto a mão dele e me levanto para fazer um chá, e ele pergunta se está tudo bem, e eu digo, sim, estou apenas magoada, e ele diz, você vai me deixar na rua, e então eu fico tipo, uau, de onde veio isso? E ele diz, bem, você não está dizendo nada, nem mesmo perguntou onde eu pretendo ficar, e eu digo, você me disse antes de eu sair em uma viagem que planejamos fazer juntos que você planejava morar com seu pai, e ele diz, não posso voltar e morar com meu pai, vou enlouquecer, e eu digo, bem, você não pode ficar aqui. Entendo que seu distúrbio autoimune dificulta fazer atividades diárias e trabalhar às vezes, mas isso não é minha responsabilidade. Você é tão instável, por que eu iria querer morar com alguém tão instável como você? E então ele se levanta e vem até mim e diz, esse distúrbio está fora do meu controle, e eu digo, sim, e ele diz, por que você está me culpando? Por que você não pode me ajudar aqui? E eu digo, você precisa se ajudar. Você sempre me deixa na mão. Não posso confiar em você para pagar contas ou limpar depois de você no meu espaço. Eu sou dona desta casa. Tudo se resume ao fato de que eu não posso confiar em você. E então ele começa a me xingar e chorar, dizendo que estou deixando ele sem casa. Ele tem um cachorro e não sabe o que vai fazer com o cachorro. E então eu digo que isso realmente não é meu problema e não é minha responsabilidade. Então eu digo para ele sair da minha casa, e ele está literalmente soluçando e hiperventilando e continua me ligando a noite toda, me envia cerca de 200 mensagens de texto. Acabo bloqueando ele novamente, mas ele continua ligando e mandando mensagens de números diferentes, e alguns deles são desconhecidos, então eu simplesmente desligo meu telefone. Bem, no dia seguinte, estou no trabalho, sou recepcionista, e ele aparece no trabalho exatamente às 9 horas da manhã, quando o escritório está aberto ao público, e ele está com uma tesoura na mão, segurando ás no pescoço, chorando e gritando. Ele cai no chão bem na frente da minha mesa e está dizendo coisas como eu vou acabar com isso aqui mesmo na sua frente para o mundo ver. Eu chamo a polícia e eles vêm e o prendem. Então, meu chefe me chama para o escritório dele antes do final do dia e me demite. Eu perdi meu emprego, ela diz que não podemos ter coisas assim acontecendo aqui, e infelizmente eles vão ter que me demitir. Bem, esse emprego era minha tábua de salvação, literalmente não tenho ideia do que vou fazer. Ainda estou $20 endividada por causa do meu ex-noivo. Estou irritada e honestamente chocada, nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, mas esse cara arruinou totalmente minha vida. Escrevi uma coisa enorme sobre ele no Don't Date Him Now e agora estou aqui compartilhando isso no Reddit. Estou tão cansada. Não só isso, mas consegui uma ordem de restrição contra ele. Também tive que mudar meu número. Já se passaram cerca de 10 dias e não ouvi nada dele ou de nada, graças a Deus. Espero que ele tenha entendido a dica. Então é isso, tenho péssimo gosto, mas que isso seja minha última atualização. Atualização da lição, e acabei de desligar o telefone com o pai de Harvey. Aparentemente, Harvey nunca estava pagando pelo lugar onde estava morando, seu pai estava pagando o tempo todo. E ele disse que Harvey não tem um distúrbio autoimune, mas definitivamente tem uma condição na pele. Ele disse que havia dado a Harvey um prazo para encontrar um emprego adequado, o que ele também havia mentido para mim. Aparentemente, Harvey estava apenas trabalhando em alguns empregos estranhos aqui e ali como algum técnico fazendo algumas coisas duvidosas e se recusava a conseguir um emprego sério. Ele disse que uma vez que o prazo passou, cortou Harvey e não permitiu que ele voltasse para casa, obrigando-o a resolver isso por conta própria. Muito interessante. Bem, escapamos dessa bala. Por pouco. História 2. Peguei minha esposa tendo um caso com nosso amigo durante uma viagem à praia de casais.
Graças ao nosso acordo pré-nupcial, a deixei sem nada. Eu, 40 anos, e minha esposa, 32 anos, havíamos acabado de nos mudar para um novo bairro e não conhecíamos ninguém lá. Felizmente, através de nossos filhos, conseguimos conhecer alguns casais legais com quem poderíamos sair. Um desses casais, vamos chamá-los de Léo e Pan, foi especialmente legal conosco. Tínhamos muitos interesses em comum e eles viviam um estilo de vida agitado, mesmo tendo filhos, algo que minha esposa e eu achávamos impossível antes de conhecê-los. Nós 4 nos demos muito bem e passamos muito tempo juntos. A proximidade de nossos filhos também ajudou. Funcionou muito bem quando queríamos sair em encontros duplos, podíamos viajar e tínhamos eles para conversar sobre as coisas que aconteciam com nossos filhos. Depois de alguns meses conhecendo-os, comecei a notar que Léo estava um pouco paquerador. Brinquei sobre isso uma vez, quando ele estava flertando com minha esposa, apenas dizendo a ele para se afastar, porque ela é comprometida. Pan deu de ombros e me garantiu que ele era apenas um paquerador e não queria dizer nada com isso. Eu estava confiante em meu relacionamento e não estava preocupado com um pouco de paquera. Sempre tive a impressão de que era inofensivo, desde que não evoluísse para mais nada. Mas o flerte continuou. Acontecia com frequência suficiente para eu começar a me sentir um pouco desconfortável com isso. Minha esposa era linda, não que Pan não fosse, mas Léo teria sido louco se não quisesse minha esposa. Mas eu não tinha certeza se ele estava respeitando nossos limites. Pan e Léo enviavam seus filhos para um acampamento de verão todos os anos e conseguiram nos convencer a enviar nossos filhos para o mesmo. A ideia era que, se as crianças estivessem todas fora por 2 semanas, poderíamos fazer uma viagem de adultos sem elas. Sinceramente, parecia ótimo. Minha esposa e eu estávamos ansiosos para ir embora com eles. Pensamos que seria uma ótima oportunidade para tirar um tempo para nós mesmos e quase ter uma segunda lua de mel. Nas semanas que antecederam nossa partida, minha esposa estava ficando um pouco distante. Eu meio que atribuí isso ao fato de pensar que ela sentiria falta de nossos filhos enquanto estivéssemos fora. 2 semanas longe deles era mais do que já havíamos ficado separados e eu sabia que seria difícil para ela. Mas notei que ela estava fazendo ligações telefônicas secretas e enviando mensagens para pessoas de forma muito privada. Eu estava um pouco curioso sobre o que estava acontecendo. O dia da partida chegou e nos juntamos a Pan e Léo em uma casa de aluguel de férias que todos fomos juntos. Ficava bem na praia, havia uma banheira de hidromassagem na varanda, uma grande churrasqueira e tínhamos acomodações luxuosas de alta qualidade. Era divino. Na primeira noite que estávamos lá, compramos cerveja e vinho e todos nós sentamos do lado de fora depois de cuidar da churrasqueira e ficamos um pouco bêbados. Notei que minha esposa e Léo estavam novamente muito flertando. Eu estava de bom humor, então novamente dei risada. Fui para a cama e quando acordei na manhã seguinte, minha esposa não estava lá. Quando me levantei e me movi pela casa, vi que ela estava na água com seu maiô e indo nadar. Isso teria sido bom se Léo não estivesse lá com ela. Ele estava sem camisa, em sua sunga, parado muito perto dela. Ele estava claramente olhando para ela em seu maiô e minha esposa não fez nenhum esforço para desviar o olhar dele. Imediatamente, saí e me juntei a eles. Ambos me receberam como se nada estivesse acontecendo, o que me fez sentir um pouco melhor. Ainda assim, eu não gostava de Léo olhando para minha esposa, então praticamente o arrastei de volta para casa. Mais tarde naquela noite, todos nós saímos para dançar novamente. Tomamos algumas bebidas e estávamos ficando alegres na pista de dança. Notei que Léo estava se aproximando de minha esposa. Nesse ponto, eu estava passando da fase de rir. Ele estava constantemente em torno de minha esposa e isso estava me incomodando. O que era ainda mais enfurecedor era que minha esposa estava deixando acontecer. Ele se aproximava dela e colocava as mãos na cintura dela e ela se inclinava para ele. Ela pensava que era eu? Ela estava tão bêbada. Esperei até a manhã seguinte para perguntar à minha esposa sobre isso. Ela riu e me disse que eu não tinha nada com que me preocupar. Ela aparentemente nem mesmo se lembrava de dançar com Léo. No terceiro e último dia de nossas férias, as coisas desandaram. Supostamente deveríamos ficar na casa de aluguel de férias por 6 dias, mas acabei tendo que sair mais cedo porque flagrei Léo com minha esposa. Tínhamos passado o dia inteiro sem problemas, além de eu pegar Léo olhando para minha esposa em seu biquíni. Eu estava feliz com o que minha esposa me disse, e não iria me preocupar com isso. Mas é claro, assim que você baixa a guarda, percebe que estava certo o tempo todo. Queríamos colocar algumas coisas na grelha, então eu estava lá fora fazendo isso. Pan estava comigo, ajudando a espetar frango e vegetais.
Eu nem sequer tinha percebido que minha esposa e Léori estavam desaparecidos. Corri para dentro para pegar mais carne na geladeira, e ouvi um barulho vindo da lavanderia. Parei e ouvi atentamente o que era. Eu podia ouvir claramente duas pessoas tentando ser silenciosas enquanto faziam. Abri a porta imediatamente e vi minha esposa encostada na parede com Léori na frente dela. Eles estavam no meio de uma relação sexual. Eles estavam tão envolvidos que quase não me notaram entrando. Momentos depois de abrir a porta, Pan entrou para pegar mais vegetais e também os viu. Ela gritou com Léori, e ele pulou para trás, deixando minha esposa cair no chão. Os dois nos olharam como servos no farol. Eles nunca pensaram que seriam pegos. Eu simplesmente me afastei e fui arrumar minhas malas para ir embora. Minha esposa me perseguiu até o quarto e tentou me implorar para não partir e perdoá-la. Ela disse que ele não significava nada, ele apenas estava lá no momento certo. Eu não tinha absolutamente nada a dizer sobre isso. A lavanderia era o momento certo? Não fazia sentido nenhum, e eu já tinha terminado com isso. Eu disse a ela para se afastar de mim, e ela fez isso. Eu notei que o telefone dela estava no criado mudo do quarto carregando, então eu olhei para ver há quanto tempo isso estava acontecendo. Parece que estava acontecendo há semanas, pelo que eu pude perceber. Parece que ela e Léori estavam trocando mensagens sobre como estavam animados para ir para a casa de praia. Léori disse à minha esposa que estava mais animado para vê-la de biquíni do que qualquer outra coisa. No início, minha esposa respondeu, dizendo que era inapropriado, mas ele então prosseguiu. Ela acabou confessando a ele que o achava atraente e não se importava com um pouco de segredo em sua vida. Eles se encontraram uma vez antes de todos irmos para a casa de praia e tiveram relações sexuais em nossa cozinha. Encontrei Pan e contei a ela tudo o que descobri através do telefone da minha esposa, e ela ficou tão machucada quanto eu. Ela e eu acabamos deixando a casa de praia juntos e voltando para casa. Durante toda a viagem de volta, estávamos falando sobre o quanto estávamos zangados e como queríamos arruinar as vidas deles. Eles não podiam nos trair e simplesmente ser felizes. Quando me casei, minha mãe me encorajou a fazer um acordo pré-nupcial. Eu não era a pessoa mais rica do mundo, mas tinha recebido uma herança antes de conhecer minha esposa e tinha um bom dinheiro guardado. Além disso, tinha um bom emprego que me pagava bem e me dava bons benefícios. Era o suficiente para que minha esposa não precisasse trabalhar. Nosso acordo deixava claro que, se nos divorciássemos devido à infidelidade dela ou à sua traição dos nossos votos matrimoniais, eu poderia deixá-la sem medo de perder um centavo. Era a melhor forma que eu conseguia pensar para atingi-la onde doía. Ela não voltou para casa até o dia seguinte, o que me fez questionar se ela estava apenas aproveitando o tempo que tinha com Léori. Eu contei a ela sobre o divórcio e como queria que ela saísse de casa, e ela jurou que eu não podia fazer isso com ela. Disse que ela teria direitos e que, em nosso divórcio, tinha direito à metade de tudo. Parecia quase como se ela quisesse isso o tempo todo. Questionei se ela realmente me amou desde o início. Lembrei-a sobre o nosso acordo pré-nupcial e vi a indignação nos seus olhos desaparecer à medida que ela percebia que ia ser completamente prejudicada. Tanto Pan quanto eu acabamos divorciando de nossos cônjuges. Não tive que pagar nada para minha esposa e acabei vendendo a casa. Agora estou apenas tentando juntar os pedaços que sobraram em toda essa bagunça. Sei que ainda há algumas pessoas boas por aí, mas tenho que encontrá-las. Por hoje foi isso. Qual a opinião de vocês sobre as histórias? Obrigado por assistir até aqui.